Mas, bem, Pedro Moreno, o Luiz, se eu falar errado o termo, eu não me lembro certinho o que você usou, mas eu lembro da ideia de que o Corinthians foi uma ausência de ideias coletivas, né? Concorda? E isso foi nesse jogo? Assim, que sintoma, que diagnóstico a gente pode fazer desse sintoma? Não, concordo plenamente, assim. O Corinthians não é que foi. O Corinthians tem sido uma ausência completa de ideias. É difícil a gente conseguir pensar e buscar na temporada grandes partidas coletivas do Corinthians. Pelo contrário, é sempre em algum espasmo de uma grande jogada do Renato Augusto, numa grande jogada do Fábio. Porque, assim, individualmente, o Corinthians tem grandes valores. A gente pega, por exemplo, o meio-campo do Corinthians ontem, Moscardo, Maicon, Renato Augusto e Juliano. Alguém vai me falar... Sim. Ninguém vai conseguir me convencer Todo mundo sabe que jogar esse meio-campo não é um meio-campo de criatividade. Você pode ter, sem a bola, de repente esse meio-campo pode sofrer para conseguir marcar. Agora, com a bola, era para o Corinthians conseguir ser um time mais propositivo. Na frente tem o Yuri Alberto, que a gente sabe a fase complicada dele em 2023, mas também é um atacante de qualidade. Fagner na lateral direita, Fábio Santos na lateral esquerda. Então, assim, individualmente... O Corinthians tem excelentes valores. O problema é que, coletivamente, esse time não consegue jogar, não consegue render. E fica muito claro, eu estava até conversando com o Martim aqui antes da gente entrar no ar, quando você confronta numa partida duas equipes, uma que é muito organizada e outra que é desorganizada, como é a do Corinthians, isso fica muito mais claro. Eu imaginava o Corinthians... eu falei isso ontem, até o pessoal me botou a pilha ontem no final de seleção, que eu falei que, para mim, o Fortaleza é o favorito não só para o confronto, mas das equipes semifinalistas. O Fortaleza é o favorito para o título da Sul-Americana. É o protagonista da Sul-Americana, né? Eu acho o Fortaleza, para mim, das 4 equipes que chegam às semifinais, o Fortaleza é a melhor equipe. Significa que vai ser campeão? Não. O Corinthians pode ser campeão, mesmo não sendo, na minha opinião, o favorito para o confronto? Claro que pode. Mas a gente não consegue ver esse Corinthians como uma equipe que consiga se impor. Ontem eu imaginava que talvez jogando em Itaquera, enfim, por toda a pressão da torcida, e a gente sabe o quanto o Corinthians é forte jogando nos seus domínios, mesmo não tendo grandes equipes, principalmente no ponto de vista coletivo, eu imaginava que o Corinthians pudesse conseguir se impor através da vontade, através da torcida empurrando, mas a desorganização é tanta que nem com todo esse apoio da torcida do Corinthians, o Corinthians consegue se impor. O Luiz citou ali a questão da posse de bola absolutamente sem criatividade, o Corinthians beirando 65% de posse, mas o Fortaleza teve o tempo todo o controle da partida. O Fortaleza conseguiu controlar a partida mesmo sem ter a posse de bola. Por quê? Porque dominava os espaços. Então, a única falha defensiva, de fato, do Fortaleza foi o lance do gol. Que aí você conta do outro lado um jogador que é genial, que é o Renato Augusto, mas o início também de uma grande jogada de outro jogador que individualmente também tem muita qualidade, que é o Fagner. E aí, essa diagonal curta que fez muito bem o Yuri Alberto, o Corinthians chegou ao empate. Mas, assim, eu vejo, é muito difícil, tudo pode acontecer, a gente está falando de futebol, é uma vantagem que, assim... Não é nem a vantagem do Fortaleza, não é nem uma vantagem do placar. Não é uma vantagem. É a vantagem da gente ver um time melhor coletivamente e pelo fato do Fortaleza vai jogar agora num Castelão que certamente vai estar entupido de gente. Né? Mas, assim, eu vejo com muita dificuldade o Corinthians conseguindo ir lá e se impor jogando no Castelão, algo que não conseguiu fazer nem em Itaquera. Ô, Gabi, desculpa, Martim. Só para corroborar com isso que o Pedro falou, só para não perder o gancho, o Corinthians fora de casa ele tem tanta dificuldade que só marcou fora de casa em um jogo de mata-mata no ano. Todos da Copa do Brasil, o Corinthians levou o gol fora de casa e não fez gol. Na Sul-Americana, em quase todos ele não fez gol fora de casa, só fez em um. E nesse jogo ele fez 3, que foi contra o Universitário do Peru, quando o Corinthians usou um time C. Tem o Rian, que marcou o 3º gol, gerou aquela confusão, mostrou a camisa. Ele nem está sendo aproveitado mais no profissional. Então é mais um problema que o Corinthians tem para esse jogo contra o Fortaleza. Não faz gol fora de casa em mata-mata. E todos esses mata-matas que o Corinthians avançou foi porque aproveitou a torcida, a pressão, o Itaquera, que é um fator importante, e ganhou em casa, né? Ganhou do Universitário, ganhou do Nils, ganhou do Estudiantes. Nenhum jogando brilhantemente, mas se impôs, conseguiu viajar para o jogo de volta com vantagem. O Fortaleza, por outro lado, os 5 jogos que fez em casa da Sul-Americana, só empatou 1 contra o Libertad, ganhou todos os outros. Assim, se der lógica, o Fortaleza vai avançar para a final da Copa Sul-Americana. E até se a gente for pegar o tratamento que cada equipe deu à própria competição. Sim. O Corinthians chega à semifinal, mas meio que sem saber como chegou. Isso. E talvez também possa ter uma influência, difícil a gente conseguir mensurar isso, mas talvez possa ter uma influência,
que é justamente o fato de, em fases anteriores, o Corinthians foi avançando, usando muitos garotos em jogos que não eram depositados, não era depositada tanta pressão, tinha tanta pressão assim no jogo. Era tipo, se for eliminado aqui é a competição que a gente está usando para dar rodagem para molecada e tudo mais. Agora não. Chega numa semifinal de Copa Sul-Americana, o Corinthians entrou em campo com a obrigação de conseguir o resultado, de conquistar uma vantagem para jogar fora de casa. E não conseguiu. Esse ano do Corinthians é bem intrigante, né? Porque o time chegou na semifinal da Copa do Brasil, tá na semifinal da Copa Sul-Americana, tá ali... Tudo bem, a zona do rebaixamento às vezes se aproxima, às vezes se afasta, mas o Corinthians não corre assim um grande risco de... E todos esses resultados positivos... O Corinthians nunca dominou seus adversários. É enorme a quantidade de gols que o Corinthians fez quando não jogava melhor que seus rivais. Mesmo 4x4 contra o Grêmio, em casa, o Corinthians fez 3 gols em 6 minutos, num apagão do Grêmio ali, que não... meio inexplicável, assim, o time não jogou nada antes, não jogou nada depois, mas em 6 minutos fez 3 gols e conseguiu arrancar o empate do Grêmio. A vitória contra o Botafogo mesmo também teve muito da expulsão do Marçal ali, que não cabe nem aqui discutir se foi justo ou não, mas teve muito desse fator. E ontem o Corinthians ficou muito devendo, assim, eu esperava, acho que todo mundo que foi Itaquera, que viu o jogo, esperava mais, pelo menos mais imposição. De produtividade tivesse sido justo ontem, o time parecia desconectado, parecia abaixo da rotação, da intensidade que o jogo exigia, que a semifinal da Copa Sul-Americana exigia, não pareceu à altura. E o gol é uma pintura do Renato Augusto, né? A linda finalização do Yuri Alberto, e é um gol do gramado de Itaquera também, né? Esse é o mérito que o Corinthians tem. A bola vai rolando perfeita, não pula, não muda de direção, a bola chega exatamente onde o Yuri quer que ela chegue e tal. Isso também... A gente está tão acostumado a ver gramado ruim, conviver com um gramado... lamentável, que quando tem um tapete bom e bonito, a gente vê que dá resultado, né? Os gols acontecem porque a bola rola.